Senado aprovou nesta semana uma medida provisória que prevê o pente fino em benefícios do INSS. Para entender o que muda com a decisão do Congresso, nós contamos com a presença do advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova, e com a advogada associada do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, Gabriela Bratz Lamp. Bom, boa noite, sejam bem-vindos. E eu quero lembrar que tem muita gente interessada no assunto, né? Muitas pessoas estão nos assistindo, né? Tem benefícios junto ao INSS. Se tem alguma dúvida, manda para a gente pelo WhatsApp 99588-2374, apenas mensagem de texto. Bom, gente, para começar, tá? Vamos entender o que é esse pente fino, essa medida, né? O que a gente pode considerar pente fino em benefícios pagos pelo INSS para evitar fraudes. Esse é o objetivo. Que relação tem essa medida com a costura para que a reforma previdenciária passe no Congresso? Existe alguma relação? Gabriela. Bom, primeiro, essa questão de pente fino, ela não é nova. Se a gente for ver na medida provisória, ela faz alterações de lei que já existem, já existiram outros pentes finos, e agora ela está colocando alguns outros critérios, incorporando novos critérios e estendendo o período de pente finos, para criar, então, novas soluções de regularizar a Previdência. Sim. O pente fino, ele é para identificar apenas aquelas pessoas que estão se usando da Previdência de forma irregular. Então, a ideia é chamar aquelas pessoas que estão utilizando esses benefícios e verificar se elas, fizeram prova de vida, ou seja, pode ser que estejam parentes recebendo benefícios de pessoas que não estão mais aqui conosco. Perfeito. Podem receber pessoas que não estão mais doentes, estão recebendo auxílios doença. Então, a ideia com o pente fino é fazer uma economia imediata, ou seja, a gente não vai precisar depender de uma reforma da Previdência que vai ter um alcance de longo prazo, vai ter uma economia imediata com essa ideia. Então, a ideia é imediatamente ter uma redução. Claro, temos que cuidar dos critérios que vão ser adotados e como vão ser feitas as avaliações. Mas a ideia realmente tirar quem não deveria estar recebendo, apenas isso. Dayson? Bives, boa tarde, boa noite, Gabriela. Nossos telespectadores, quem está na internet nos vendo. É uma contradição muito grande, né, Bives? Porque, veja, nós estamos às portas de uma reforma, o Temer tentou ela já anteriormente, e, inacreditavelmente, nós temos 2,5 milhões de benefícios no Brasil que estão esperando análise do INSS. E aí se aprova uma medida provisória para remunerar trabalhadores da Previdência em atividade externa ao seu horário de trabalho para fazer pente fino. Há uma contradição total da lógica do Estado de bem-estar social. Se rompe aqui, objetivamente, com o conceito de proteção social da cidadania, dos trabalhadores e dos doentes, e até dos aposentandos. Porque é um contrário do Estado aprimorar sua condição de melhoria do atendimento previdenciário como um todo. Por exemplo, analisando esses 2,5 milhões de benefícios estão estocados numa fila virtual. E se você for lembrar, nós já discutimos aqui, quando terminou a fila do INSS, dos postos, nas agências, nós aplaudimos, ela só mudou de lugar, né? Mas se propõe fazer um pente fino em 2 milhões de benefícios. 2 milhões de benefícios que vêm sendo mantidos algumas vezes por longo período, né? Às vezes uma aposentadoria por invalidez, que deveria o Estado já ter feito isso. Porque a lei já determina, não precisa ter uma medida provisória para remunerar um perito, para remunerar um servidor, para fazer o pente fino. Isso deveria ser automático, mas não acontece porque falta servidor, falta um processo de reabilitação profissional efetivo e um controle efetivo do Estado nesse sistema de proteção social para estes benefícios. Mas não porque simplesmente não se quer, porque o Estado foi sucateado numa lógica de diminuição, ou seja, o Estado tem que ser menor possível. Quando o Estado é menor possível, você não tem servidor para fazer o trabalho efetivo. Aí você inverte o polo. Você mantém o servidor trabalhando, estabelece uma remuneração extra-atividade para que se faça um pente fino. Mas se deixa todo um estoque de pessoas esperando uma aposentadoria por mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses num controle
daquele momento virtual, daquela fila virtual. Então há uma contradição enorme dessa visão do Estado brasileiro. Ou se estabelece efetivamente o fim desse Estado, né? Ou a gente resgata um Estado um pouco mais próximo da sociedade, atingindo o seu objetivo que está lá na Constituição, que é diminuir desigualdade, cumprir o seu dever social e aí fazer com que, ao contrário, nós temos pente fino, nós temos um Estado regulador e à medida do tempo que deveria se fazer, não podemos ter um benefício de auxílio-doença mantido por 10 anos. E amanhã faz um pente fino e simplesmente se suspende esse benefício. Na verdade, esse benefício já tinha que ter sido transformado numa aposentadoria por invalidez. Porque no manual de perícias médicas, dentro do próprio INSS, auxílio-doença é para ser mantido por 360 dias. Todo benefício que estiver acima desse tempo pressupõe-se a incapacidade total e permanente para o ambiente de trabalho. Então é uma contradição muito grande, Bidas. Bom, eu vou fazer o seguinte, cada um na sua perspectiva agora, pode trazer destaques, tá, a respeito da MP 8-1-71, que estabelece novas regras nas concessões de alguns benefícios. O que dá para destacar nessas alterações, cada um na sua perspectiva, e pode avaliar positiva ou negativamente. Fique à vontade. Primeiro, eu queria fazer só um comentário que o colega já havia mencionado. Eu acho que, da perspectiva dele, a gente está premiando quem não merece. Então, não é porque o modo que é feito a operação, não é porque há aposentadorias a serem analisadas que estão atrasadas, que a gente não pode fazer um pente fino naqueles que estão irregulares. A gente não pode premiar aquelas pessoas que não deveriam estar recebendo, porque provavelmente por causa delas a gente pode gerar um caixa negativo para as pessoas que deveriam estar efetivamente recebendo. Então, primeiro ponto. Agora, quanto aos pontos positivos, o que eu gostei muito é a questão de carências, que há a necessidade de apresentação de contribuições prévias para que a pessoa ganhe o direito de fazer um recebimento de um benefício. Por exemplo, algo muito discutido, sempre nas redes sociais, era o auxílio reclusão. Hoje a gente tem uma previsão de necessidade de carência de 24 meses, ou seja, se a pessoa não trabalhou menos que 24 meses, ela não teria o direito ao auxílio reclusão. Então, são pequenos detalhes de contribuição efetiva que vão alterar o caixa. Algumas questões necessárias, eu entendo, para que o Estado se organize no seu caixa é a questão das prescrições que nós estávamos discutindo antes. O Estado ele tem que se organizar em como que vão acontecer esses pagamentos. Sim. Então, se delimitaram algumas prescrições para que os pedidos fossem realizados. Então, se você não realizou um pedido ou se você não averbou, por exemplo, a sua condição de rural na Previdência, depois de um tempo você não vai poder mais. Porque o Estado tem que manter essa possibilidade de verificar quanto que ele vai gastar no futuro. E se você não dá a informação correta para o Estado, ele não vai conseguir fazer essa previsão e, eventualmente, não vai conseguir pagar a sua aposentadoria. Então, essa MP, ela me veio de uma forma muito positiva com essa necessidade, assim, olha, organizem-se, até o ano X não vamos mais receber pedidos desse modo que não foram averbados anteriormente, que vocês não me informaram lá atrás. Então, esses são os pontos mais principais. Eu acredito que essa MP, elas são os pontos mais singelos e com menos conflito. Apesar de a gente ter conflitos sobre o que aconteceu e o colega acha que ela é bastante abrupta, eu acho que ela foi trouxe bastante pontos que já eram claros para a gente. Coisas que estavam com pouca divergência entre as partes. E realmente por previsão de fluxo. Nesse caso, né, voltando, MP 8-71, né, e as concessões, essa revisão em algumas concessões de benefícios, regras, as revisões das regras. Deixa eu só, por favor, fazer um contraponto à doutora Claro. Gabriela pelo seguinte. Primeiro, não é na minha perspectiva. Né? A lei estabelece, tem uma lei federal que diz assim, ó, pedido administrativo tem 30 dias para ser resolvido. Na Previdência tem 45. Portanto, a minha perspectiva é a da lei. Né? A gente gosta tanto de cobrar a lei de um lado, né, mas a gente não cobra do outro. Então, antes de discutir o pente fino, eu quero discutir o cumprimento da lei. Porque o governo fala muito em fraude e diminuição de judicialização. Hoje, se você for no Poder Judiciário, hoje se impetra de 10 a 15 mandados de segurança por dia para se ter a análise do processo administrativo. Ou seja, a fraude está sendo praticada pelo Estado. Ele não analisa o processo, passa a lei, passa o tempo da lei e aí tem que se entrar com mandado de segurança para fazer a análise do benefício. Ou seja, se atormenta o Poder Judiciário pela incapacidade do Estado.
Por isso que é contraditório, eu vou reafirmar, doutora. É contraditório se preocupar com pente fino, onde os benefícios têm uma tendência, inclusive alta programada, benefícios da estão previamente determinados para sua cessação, e não se preocupar com o outro lado. Segundo aspecto, que eu acho que é importante, até porque a senhora representa o estudo, né, dos empresários na área liberal. A preocupação de previdência não é de caixa. A preocupação da Previdência, ela é muito maior do que isso. Nós não temos que preocupar se falta ou não falta, se tem ou não tem, se o benefício vai arcar ou não com um custo, porque se nós tivermos que fazer isso, nós vamos ter que resgatar toda uma dívida histórica da Previdência que ninguém quer buscar, que representam 3 PIBs, ou seja, 21 trilhões de reais, que deveriam ter sido mantidos na Previdência e não foram, que é uma discussão que pode ser feita. Terceira discussão que pode ser feita: a recuperação de todo o passivo sonegado de contribuições sociais. Nós temos um levantamento na última CPI de 2,5 trilhões de passivo de contribuições impagas. Então, se nós temos que preocupar com caixa, nós temos que preocupar com o caixa também que não paga. E agora há pouco o senhor Guedes abaixou uma portaria dizendo que não é para executar dívidas inferiores a R$1 milhão. Então é uma contradição atrás da outra que nós vemos sendo sufragada e retirando garantias sociais para dizer que o Estado tem que fazer caixa em cima de benefício, em cima do trabalhador rural, em cima de benefício de prestação continuada, em cima de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Nós estamos invertendo o foco da lógica da Constituição brasileira. Nós vamos ter que revogar esta Constituição, porque a Constituição não permite esse tipo de coisa. Nós comentávamos que tem uma disposição que afronta no artigo 103, que diz o seguinte: ela altera o dispositivo dizendo que se o cidadão teve um benefício indeferido, ele, passado 10 anos, não pode mais requerer ele, não pode mais litigar ele no Poder Judiciário. Revogamos o Instituto do Direito Adquirido. Porque alguém que tem o direito adquirido, se exerceu ou não ele pode exercer a qualquer tempo, em qualquer estado, em qualquer lugar do mundo. Só no Brasil que vai ser revogado. Nem na Argentina, que está quebrando num processo aí também de privatizações, nem ali se faz isso. Então nós temos sim que voltar a olhar o Estado social e não o Estado mínimo. No caso, algum destaque? Não, o destaque negativo é esse, e contrapondo a doutora, outro destaque muito negativo. O benefício de auxílio-doença, por exemplo, não vai mais computar nem como carência nem como tempo de contribuição. Ou seja, o trabalhador que tem que sair do ambiente de trabalho, que é incapaz por um tempo, ele não terá esse tempo computado, mesmo que o benefício dele tenha uma redução que, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso, lá em 1995, igualizou os benefícios de aposentadoria por invalidez acidentária e aposentadoria normal, os benefícios de auxílio-doença tinham uma redução de 9%, exatamente para garantir, teoricamente, a contribuição desse trabalhador. Sim. E hoje nós estamos tirando isso. Bom, esse processo, né, como será a revisão dos benefícios que já foram concedidos? Isso até para as pessoas poderem entender em casa. Como é que vai se dar esse processo? Bom, como bem disse a doutora Gabriela, até vou pegar o gancho dela. Sim. Quem ficar inerte vai perder o direito. Então nós temos que fazer o seguinte clamor, né? Pegando até o próprio discurso da doutora Gabriela. Todo mundo tem que aprender direito previdenciário hoje, tem 10 anos para aprender e requerer revisão ou concessão de benefício. Senão vai perdê-los. Vou passar a palavra para a doutora Gabriela, se ela entende dessa forma. Eu acho que não é o indivíduo que vai ter que aprender o direito previdenciário, ele vai procurar um profissional habilitado para isso, inclusive o doutor aqui, pode assessorá-los. Tá bem? Pode procurar a mim também, mas pode procurar o doutor. Sim. Mas eu evidenciei na MP que existe a possibilidade de apresentação de defesa e recurso. Então não vai ser simplesmente você foi chamado e foi cortado, você vai poder apresentar a prova de que aquele benefício estava sendo pago de forma regular. Então tem 30 dias para apresentação e existem alguns modos que a pessoa vai ser citada. Pode ser por carta ou inclusive por uma intimação em agência bancária. Tá? Então a pessoa realmente ela tem que ficar alerta de atualizar o seu endereço perante a Previdência. Então, existe o site hoje da Previdência Social, meu INSS, atualizem os dados para que lá vocês consigam ser intimados regularmente da sua qualidade de segurado e seus benefícios serem recebidos em dia. Depois do recebimento dessa autuação de o INSS lhe dizer que você está irregular perante ele ou para marcar uma nova perícia, você tem prazo de apresentação de recurso. De contestação e depois recurso. Então, eu acho que isso criou uma segurança jurídica muito boa para os segurados, porque apresentou a possibilidade de uma ordem. Não foi simplesmente, vamos cortar, amanhã você não receberá mais. Não, criou-se realmente um processo legal para que esse corte ou não aconteça.
Bom, hoje não temos mais tempo, então cenas dos próximos capítulos para definirmos se essa novela fala de correção de injustiças ou caça às bruxas e dificuldade na concessão de benefícios. Vamos avaliar as questões na sequência, mais um pouco, já trouxemos luz sobre o assunto, com a presença da doutora Gabriela Lamb e também com o doutor Dyson Portanova. Sejam sempre bem-vindos. E a gente continua esse debate numa outra oportunidade, porque o tema previdenciário não se esgota hoje aqui. E 2019 você vai ouvir bastante falar sobre esse tema. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todos. Uma boa noite.